A paz do Senhor Jesus, espero que você tenha começado esse dia muito bem na presença do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, que é preciosa, que é o nosso alimento que nós precisamos todos os dias. Está em Lucas capítulo 15, versículo 11, o filho pródigo, e diz: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: Quantos jornalistas do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Pródigo significa gastador, esbanjador. Ter um filho era muito importante. Quem não tinha filhos era considerado amaldiçoado por Deus. E esse pai tinha 2 filhos, mas um dia o filho mais novo resolveu pedir a herança antecipada, e o filho só podia receber a herança depois que o pai morresse. Então esse filho estava, na verdade, desejando a morte do pai. Em Provérbios 20, 21, diz que a herança, que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. E o filho pegou a herança às pressas para poder sair e ir para o mundo. Ou seja, ele estava na casa do pai, mas o pensamento dele estava lá fora. Quanta gente está na igreja, mas gostaria de estar lá no mundo. Ele ainda não se libertou das coisas do mundo. E o filho foi para uma terra longínqua. Ele foi para uma terra muito longe. Ele queria fugir do pai dele. Ele queria fugir das lembranças de casa do pai dele. Mas em Salmos 139, versículo 7, o salmista Davi diz que isso é impossível. Ele disse assim: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Você pode ir para qualquer lugar do mundo que você quiser. Deus vai estar lá com você. Você não vai conseguir esquecer de Deus. Deus vai estar sempre lá olhando por você e querendo que você volte, dando oportunidade para você voltar. Para um judeu, era uma vergonha ter um filho pródigo, um filho que desperdiçava os bens, porque os judeus não vendem nada, eles só compram, eles só adquirem bens,
Por isso que a maioria dos judeus é de uma classe alta. Eles sabem muito bem administrar o seu dinheiro. E esse filho, ele saiu pelo mundo com a herança e ele viveu uma vida dissolutamente. O que é uma vida dissolutamente? Provavelmente ele gastou com bebidas, com mulheres, com jogos. E nessa época ele estava cercado de amigos, porque ele pagava bebida para as pessoas, tudo. As prostitutas ganhavam dinheiro com ele. A pessoa, quando tem dinheiro, ela está cercada de amigos. Mas é só ela ficar doente, perder o emprego, perder dinheiro, some tudo. Ela fica sozinha. E no versículo 14, diz que houve uma grande fome naquela terra. E o filho começou a passar necessidades. Porque aqueles amigos que estavam do lado dele, quando ele tinha dinheiro, sumiram. Cadê os amigos para ajudar ele? Não tinha nenhum amigo para ajudar ele. E ele pegou e foi procurar um fazendeiro da região. Ele confiou no homem, ele falou assim: certamente esse fazendeiro vai me ajudar, porque ele era colega meu de farra, né? Ele era meu amigo, né? Mas chegou lá, ele bateu as portas na cara do filho. Não tem emprego para você, a única coisa que eu tenho é o emprego de apacentar porcos. Para os judeus, os porcos eram considerados animais malditos. Ninguém queria fazer esse serviço de cuidar de porcos. Isso aí era para os escravos ou para aquele que realmente não tinha alternativa nenhuma. E ele foi fazer esse serviço. Quantos aí no mundo estão servindo, cuidando dos porcos, né? Poderiam estar na casa do Senhor, mas estão cuidando dos porcos. E ele queria comer a comida dos porcos, a lavagem, mas nem isso davam para ele. Eles davam comida para os porcos, mas não dava para ele, ou seja, os porcos que eram considerados malditos tinham mais importância do que ele. Ele estava no fundo do poço, e quando a pessoa chega no fundo do poço, não tem mais como ela descer. Só resta para ela o quê? O suicídio. Muitas pessoas optaram por isso, né? Porque acharam que não tinha mais saída. Esse moço, ele procurou ajuda dos homens, dos amigos, mas não encontrou. Por quê? Porque o nosso socorro vem do Senhor. Todo mundo pode te abandonar, mas o Senhor não te desampara, o Senhor não te abandona. Ele é o único amigo que fica ali do seu lado, não importa a situação que você esteja. Aleluias. E no versículo 17, ele lembrou do seu pai. Ele falou assim: até os empregados do meu pai têm comida, têm roupa, e eu estou aqui passando necessidade. Eu vou lá e vou pedir para o meu pai me tratar como um dos seus trabalhadores. Ele se julgava tão pecador que ele pensava não merecer o perdão do seu pai. Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que não vai para a igreja, que não entrega a sua vida para Jesus, porque ela se acha tão indigna, ela já pecou tanto, ela já errou tanto na vida, que ela acha que Jesus não vai perdoar ela. Mas Deus nunca lança fora aquele que vai até Ele. Ele sempre perdoa, não importa o pecado que seja. Deus sempre está aberto ao perdão. Deus está sempre pronto para receber o pecador. É só ele se arrepender. É só ele tomar consciência de que ele é pecador. Aleluias. E
aqui nós vemos que o filho, ele se considerava pecador, ele viu que a vida que ele estava levando era uma vida de pecado, era uma vida indigna. E aí ele tomou uma atitude, ele não ficou só se lamentando, porque só se arrepender do pecado não resolve nada, não salva. O que salva é tomar atitude, é aceitar Jesus como seu Salvador, é confessar o pecado. No versículo 21, ele chegou para o pai dele e confessou o seu pecado e se humilhou diante do pai dele. Confesse o seu pecado para Jesus. Ele está sempre pronto a te ouvir. Se você chegar a Ele com atitude de humilhação, de arrependimento, Ele vai perdoar o seu pecado, porque Ele é o teu Pai. Aleluia. E no versículo 22, você vê que o pai, ele tomou uma outra atitude. Ele mandou trazer roupa para o filho, o anel e os sapatos. Você vê que em nenhum momento o pai saiu para procurar o filho, mas ele já estava esperando a volta do filho. Deus não obriga ninguém a aceitar Jesus como seu Salvador, porque nós temos o livre-arbítrio, mas Ele está sempre pronto a acolher aquele que entrega a sua vida para Jesus. O Pai deu a ele vestidos novos. As vestes indicavam a classe social que a pessoa pertencia. Quanto mais luxuosa fosse a veste, mais cheia de pedrarias, de ouro, mais alta era a classe da pessoa, mais honrada era a pessoa. E lá no mundo, certamente o filho pródigo sujou as suas roupas, ele estava com as suas roupas sujas, rasgadas, ele precisava trocar de roupa. Muita gente acha que pode ir para a igreja e continuar com as mesmas vestes que ele tinha lá no mundo, continuar fazendo as mesmas coisas que ele fazia lá no mundo. Mas não é verdade. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, as suas vestes têm que ser trocadas. Você recebe vestes novas, vestes limpas, vestes brancas. Porque sem vestes brancas, ninguém vai entrar no céu. Precisa ter uma mudança, uma transformação. E quem faz isso é Jesus. Quem vai te dar as vestes novas é Jesus. Ele é que vai mudar a sua atitude. E o pai deu para ele também um anel. Colocou um anel no seu dedo. Isso significa aliança. O pai fez uma nova aliança com ele. O pai está disposto a fazer uma nova aliança com você. Aleluia. Aquela aliança que você fez foi quebrada, mas ele vai te dar um outro anel. Ele vai te fazer uma nova aliança com você. Tudo vai se fazer novo. Aleluia. Ele vai te aceitar como filho novamente. E o pai deu também para o seu filho sapatos novos, alparcas, que é sapatos, são sandálias. Só as pessoas livres que usavam sandálias. Os escravos não usavam, eles andavam descalço. Então, quer dizer, o pai estava querendo dizer para o filho: você não é mais escravo, agora você é meu filho novamente, agora você está livre novamente. Aleluia. Quanta gente está aí no mundo sendo escravizado, vivendo como escravo nas mãos do inimigo, sendo que ele podia ser livre,
Em Jesus ele tem toda a liberdade do mundo, mas ele prefere viver como escravo no mundo. Aleluia. No versículo 23, o pai falou para trazer um bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos. Isso fala de sacrifício. Você tem que reconhecer o sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Ele foi o cordeiro imolado pelos seus pecados para que você tivesse salvação. Aleluias. No 24, o pai fala: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quem está no mundo não tem Jesus, portanto não tem vida, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só quem tem Jesus é que está vivo. Quem está no mundo está vivo porque respira, porque anda, porque fala, mas a sua alma está morta. Precisa reviver, precisa de vida. Esse pai, ele recebeu o filho de braços abertos com todo amor. O pai te espera de braços abertos. Não fique mais no mundo, comendo a comida dos porcos, participando das festas, das orgias, do pecado do mundo. Porque o mundo não tem nada para te oferecer. Aleluias, glória a Deus. O inimigo, ele te oferece as coisas numa embalagem bonita, numa embalagem de presente com laço dourado. E você acha que você recebeu uma bênção, uma coisa muito valiosa. Mas quando você abre, você vê que só tem lixo, só tem porcaria. É como um túmulo. Quando você vai no cemitério, você vê aqueles túmulos de mármore, com esculturas de bronze, com versículos bíblicos, com palavras maravilhosas, bonitas. Mas se você abrir, só vai ter osso, só vai ter carne podre, só vai ter cheiro ruim. O inimigo é assim também. Ele não te dá nada de bom, ele te engana. A parada gay, o carnaval, os jogos são muito bonitos, coloridos, tudo alegre, parece que as pessoas estão todas felizes. Mas é engano, no fim só tem podridão, só tem pecado, só tem porcaria. O mundo não tem nada de bom para te oferecer, só tem comida de porcos. Não fique comendo comida de porcos. Venha para Jesus, ele tem uma mesa farta para você, de todas as iguarias, de todos os manjares, os mais gostosos possíveis. Ele tem vida e vida abundante para te dar. Venha para Jesus, receba Jesus como Salvador da sua vida. Você pode achar que está servindo a Deus, mas não está. Quem serve a Deus realmente é aquele que obedece fielmente a sua palavra. Aleluias, glória a Deus. O filho pensou que indo para o mundo ele ia ganhar liberdade, mas não, ele trocou a liberdade por uma prisão. Ainda bem que ele se arrependeu e voltou. Mas tem gente que não tem tempo de se arrepender, porque a morte chega antes. E aquele que morrer sem Jesus será condenado ao inferno. Mas aqueles que morrerem com a marca de Cristo no seu coração receberão a vida eterna, viverão eternamente
na glória com o Pai. Faça a sua escolha hoje. Volte para os braços do Pai. Ele está te esperando para te dar um abraço e te levar para a vida eterna. Venha para Jesus, receba Jesus como seu Salvador e receba a salvação. Que Deus te abençoe.